A amargura é uma coisa engraçada. Talvez engraçado não seja a palavra correta, porque realmente não há nada engraçado em ser amargo. A amargura é destrutiva. A amargura leva à rebelião. A amargura rasga o nosso coração e nossa alma. A amargura nos leva para longe dos pastos verdejantes e das águas tranquilas do Salmo 23, que o Senhor nos dá em nossa nutrição. No entanto, devemos nos lembrar que, assim como o Senhor nos leva àquele lugar de nutrição, o Salmo 23, verso 4, também nos adverte que ele pode igualmente nos levar ao vale da sombra da morte. Como nós, como seres humanos, processamos toda a dor humana e bondade em nós mesmos e de outros sem nos tornarmos amargurados. A nossa equipe hoje visitou um lugar que diz respeito a esse tema da amargura. Esse lugar se chama Mara, onde as águas amargas se tornaram doces. Você já ouviu essa história na Bíblia Sagrada? Se não, você terá agora a oportunidade de refletir um pouco mais sobre esse assunto, diretamente extraído dos lugares onde tudo aconteceu. Evidências, temporada especial, Egito. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar com Moisés, dizendo: "Que beberemos?" Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: "Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprovar, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura." Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se junto daquelas águas. Êxodo capítulo 15, versos 22 a 27. Esse aqui é o deserto de Mara, que fica depois do deserto de Sur. Nós estamos exatamente a 3 dias da terra de Gozem, é claro, se estivéssemos andando a pé. Foi por esse vasto local que o povo de Israel passou depois de ter atravessado o Mar Vermelho. No dicionário dos nomes bíblicos, o nome Mara é colocado como nome feminino. A origem do nome vem do hebraico com significado de amargura ou amargosa. Ainda esse nome diz respeito à justiça e se orienta e procura sempre fazer o que é bom e o que é verdadeiro. Este é um nome tomado por Naomi no Antigo Testamento. Veja Rute, capítulo 1, verso 20. Mas ela respondeu-lhe: "Não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, pois Shaddai me encheu de amargura." A Bíblia de Jerusalém, analisando o significado do nome Mara, dá a seguinte apresentação: Mara, a amarga, ou corrigindo, Mari, minha amargura, correspondendo a Noemi, minha doçura. Os israelitas libertados do Egito partiram em sua jornada no deserto em alguma parte da península do Sinai. E torna-se claro que eles não eram espiritualmente livres. Chegando em Mara, o lugar de um poço de água amarga, com amargura e murmuração, Israel recebe um primeiro conjunto de leis divinas e a lembrança da guarda do sábado. A escassez de água é seguida por uma falta de alimentos. Moisés lança um pedaço de madeira na água amarga, tornando-a miraculosamente doce. Mais tarde, Deus envia o maná e as cordonizes. O deserto é a terra onde Deus adquire seu povo. O tema da murmuração, a partir de agora, será uma perspectiva recorrente daquele povo peregrino, daquele povo chamado Israel. Esse poço aqui nos chama atenção. Ele é do período romano. Tem esse aqui, tem um outro cavado ali. Hoje é apenas coisas para turista, um monumento para turismo, como você pode ver. Mas no passado, a água que saía daqui poderia ser a garantia de vida para as pessoas que estivessem atravessando o deserto.
A narrativa relativa a Mara no livro do Êxodo diz que os israelitas estiveram vagueando pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. De acordo com a própria Bíblia, Mara possuía água, porém ela era amarga, o que a tornava imprópria para beber. Daí o nome que significa amargura. No texto, quando os israelitas chegam a Mara, eles reclamaram sobre a impossibilidade de se beber daquela água. Desta forma, Moisés clama a Yahweh. Yahweh o responde, mostrando a Moisés um certo pedaço de madeira. Ele então lança a madeira na água e ela se torna doce e própria para o consumo. Estudiosos afirmam que a mudança de sabor na água pode ser em decorrência do uso de um tipo de berberis que se desenvolve no deserto e possui a propriedade herbal de adocicar água salobra. Outros estudiosos, porém, veem a narrativa sobre Mara como tendo se originado como um mito etiológico, buscando justificar o seu nome. Eu prefiro ver aqui um milagre de Deus. Um milagre que me deixa maravilhado de ver a operação do Senhor livrando o seu povo da escravidão do Egito. Existem árvores que têm o poder de adoçar água amarga, mas nenhuma delas encontra-se atualmente na Península do Sinai. E os árabes e egípcios não estariam familiarizados com qualquer meio de tornar palatáveis águas amargas das nascentes vizinhas. Uma árvore especial foi mostrada a Moisés. Como em tantos outros casos, Deus parece ter feito uso da natureza, na medida em que a natureza poderia ser usada para produzir o milagre de Deus. Mas a assinatura final e o mistério de como isto foi feito pertencem exclusivamente ao Senhor. Essa aqui atrás de mim é uma árvore muito especial aqui do deserto. Ela é nativa dessa parte do deserto. Eu não posso dizer que foi esta árvore, esta madeira que Moisés usou para tornar a água doce. Mas, de qualquer maneira, é uma família de árvores muito especial mencionada na Bíblia. Esta árvore é a acácia. A madeira de acácia é frequentemente citada em referência aos objetos encontrados na construção do tabernáculo no livro do Êxodo. De grande importância é o seu emprego na construção da Arca da Aliança. Mas por que a madeira de acácia? Teria ela algum significado especial? Do ponto de vista prático, a acácia é uma das pouquíssimas árvores que crescem nos lugares desérticos por onde Israel passou. É uma madeira forte, resistente e realmente muito útil para a manufatura de qualquer instrumento de madeira que Israel precisasse confeccionar, como no caso a Arca da Aliança. Um pesquisador observou: esta madeira é resistente ao apodrecimento porque a árvore deposita em seu miolo substâncias indesejáveis que são conservantes e fazem da madeira impalatável para insetos, tornando-a desse modo densa e difícil de ser penetrada pela água ou outros agentes de degradação. Sendo assim, durante a construção do tabernáculo, do santuário, a madeira de acácia era a única fonte de construção disponível para os israelitas. Êxodo 35, verso 4 diz: todos os que tinham a madeira de acácia para qualquer parte da obra a traziam. A madeira de acácia foi usada para as varas da arca, para a própria arca e para muitas paredes do tabernáculo. De fato, a madeira de acácia foi o tipo único de madeira empregado na construção das partes mais importantes do tabernáculo. Esta realmente é a madeira que dura nas intempéries do deserto. Na verdade, o santuário feito de madeira de acácia perdurou por muito tempo, cerca de 400 anos de funcionamento, até ser substituído pelo Templo de Jerusalém na época de Salomão. Depois, a Arca da Aliança, que permaneceu com a madeira original, ainda continuou por mais algum tempo, até que Nabucodonosor veio e destruiu Jerusalém e a arca ficou desaparecida até os dias de hoje. De fato, é uma madeira muito resistente e talvez por isso Deus orientou que o santuário fosse feito de madeira de acácia. Alguns poderiam tentar atribuir às árvores poderes espirituais, mas a Bíblia não faz tal afirmativa. Em nenhuma árvore, muito menos em relação à acácia. Em vez disso, a Bíblia parece deixar claro que a acácia era a principal árvore disponível durante o tempo em que os hebreus vaguearam pelo deserto. Sim, sua densidade e força fizeram dela
o ideal para uma estrutura que resistiria por séculos e gerações. De fato, estar aqui no deserto e ver árvores que fazem parte da mesma família de árvores mencionadas na história da Bíblia mexe com o meu coração. Eu vejo que o livro sagrado trata de uma história real. E o meu desejo agora, aqui no deserto de Mara, é que o mesmo Deus que atuou no passado possa também atuar no meu presente, garantindo o meu futuro. A Bíblia o descreve como um lugar onde havia 12 poços de água e 70 palmeiras, e que os israelitas acamparam-se ali, perto da água. A partir da informação que pode ser adquirida em Êxodo capítulo 15, 23, Êxodo 16, verso 1 e Números 33, 9 a 11, Elim é descrito como estando entre Mara e o deserto de Sin, perto da costa oriental do Mar Vermelho. Ela estaria possivelmente ao sul do ponto de passagem dos israelitas e a oeste do deserto de Sin. Deste modo, Elim geralmente é acreditada como sendo provavelmente o local de Wadi Garendel, um oásis, a 100 quilômetros ao sudeste de Suez. Hoje, o canal de Suez é uma das fontes de riqueza principais do Egito. Por isso, o governo, por questões de segurança, só permite filmá-lo assim, bem de longe, desfocado. Mas lá estão passando vários navios vindos da Europa, de outros países, para transportar as suas mercadorias. Esta realmente foi uma grande engenharia, um marco da construção civil do século XIX. O canal de Suez, um importante setor naval do Egito, gerando milhões e milhões de dólares de lucro todos os anos, é um canal que foi construído para ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Isto com o intuito de ser usado como via de circulação de navios. Este canal artificial possui atualmente 195 metros de extensão, 170 metros de largura e 20 metros de profundidade. Sua construção foi muito importante do ponto de vista do transporte marinho, mas sem a sua existência, uma embarcação que saísse da Itália, por exemplo, com destino à Índia, teria de contornar o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança. Antes da construção do Canal de Suez, o fluxo de mercadorias seguia por terra, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Curiosamente, no passado, os faraós do Egito também fizeram, por ali, uma rota de transporte de mercadorias. No 7º século a.C., o faraó Neco tentou construir um canal na região. Porém, mais de 1000 homens morreram no empreendimento que não foi bem sucedido. Um século depois, Dario, rei da Pérsia, também tentou fazer ali um canal, mas o seu empreendimento só foi completado 2 séculos depois, por ordem de Ptolomeu II, rei do Egito e da Grécia. O canal foi construído entre 1859 e 1869, obra executada pela Companhia Suez de Fernand de Lesseps. Cerca de 1,5 milhão de egípcios trabalharam em sua construção e destes aproximadamente 125 mil morreram, sobretudo de cólera. O governo do Egito e da França eram os principais proprietários do canal. A inundação oficial se deu em 17 de novembro de 1869. De Suez para os tempos bíblicos, vamos agora para o Monte Sinai. Foi nessa terra onde tudo aconteceu. Mas a nossa aventura ainda continua. O Monte Sinai provavelmente ficava aqui, na Península do Sinai, no moderno estado do Egito. E ali também foi o local onde Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Os israelitas foram para o Monte Sinai depois que escaparam da escravidão do Egito. E lá tiveram um encontro especial com Deus e fizeram uma aliança com ele. Em 527, o imperador Justiniano fundou aqui pertinho o mosteiro de Santa Catarina
em homenagem ao lugar onde Moisés subira para receber os 10 mandamentos. A partir desta data em diante, aqui ficou mais consagrado como sendo Jebel Mussá, ou a montanha de Moisés, o Monte Sinai. O Dr. Graham Davis, da Universidade de Cambridge, acredita que os primeiros israelitas e as primeiras peregrinações judaicas identificaram Jebel Mussá como sendo o Monte Sinai, e que tudo mais tarde, que os peregrinos cristãos adotariam por tradição, poderia ser verificado. Estudioso do Antigo Testamento, R.K. Harrison declarou na Enciclopédia Bíblica que Jebel Mussá parece ter desfrutado de santidade especial muito antes do tempo dos cristãos, culminando em sua identificação com o Monte Sinai. De qualquer modo, vários fatores sugerem que os israelitas fugiram para o sul no Sinai e que o Monte Sinai deveria estar localizado ali, no setor sul da península. Primeiro, Êxodo capítulo 13, verso 17, alertou contra as viagens pelo caminho da terra dos filisteus. Essa rota, que abraçava a costa setentrional, era a principal rota militar usada pelos faraós e era fortemente guarnecida. Como parte principal do caminho, essa estrada estaria sendo vigiada pelos egípcios ou por grupos militares a favor dos egípcios. Em segundo lugar, Deuteronômio capítulo 1, verso 2, localiza o Monte Sinai como sendo a jornada de 11 dias, a partir de Kadesh Barneia. E aqui temos uma nota que se encaixa melhor com o Monte Sinai localizado em algum ponto da Península Meridional e não na Arábia Saudita. Em terceiro lugar, os israelitas parecem ter perdido a localização exata do Monte Sinai depois de 850 a.C. Isto aconteceu quando Elias fugiu para o Monte Santo. Se a montanha sagrada estivesse localizada nas montanhas mais frequentadas do norte, certamente sua localização seria finalmente lembrada. Além disto, alguns locais mencionados na jornada do Monte Sinai a Kadesh Barneia sugerem uma rota para o sul, e se as várias identificações provisórias forem plausíveis, esta também o será, com destaque e louvor. De todas as argumentações possíveis, é mais lógico presumir que o Sinai estivesse em algum lugar aqui no sul da Península do Sinai, em algum canto dessa cordilheira que está atrás de mim. E há muitos acadêmicos que acreditam nisso. Por exemplo, nós podemos citar o egiptólogo Dr. David Rowe, também o Dr. Graham Davis, de Cambridge University, o Dr. Thomas Williams, professor de teologia na Regina Apostolorum Pontifical Atheneum de Roma. Temos também o Dr. James Hoffmeyer, do Trinity Evangelical Divinity School, o Dr. Richard Averbeck, também do Trinity Evangelical Divinity School, e, finalmente, o Dr. Kenneth Way, do Talbot School of Theology, na Universidade de Biola. Os defensores dessa posição mais tradicional argumentam que ela é geograficamente compatível com aquilo que declarou Flávio Josefo, um autor judeu do primeiro século de nossa era. O historiador judeu Flávio Josefo escreveu que o Monte Sinai era a montanha mais alta da região e que suas encostas eram particularmente difíceis de escalar. O conglomerado de montanhas do Mosteiro de Santa Catarina, que inclui Jebel Mussá, é facilmente o maior alcance de montanhas da Península do Sinai. Mas nem toda a tradição me parece plausível. Por exemplo, dentro do monastério de Santa Catarina, tem uma pequena árvore que muitos dizem ser a sarça ardente original da qual Deus teria falado com Moisés. Mas isto é apenas uma lenda medieval e nada mais. Muitos turistas que vêm aqui no Sinai são trazidos a esse lugar onde eu estou e alguns guias apresentam para eles aquela formação rochosa lá em cima que parece um bezerro entalhado na rocha, na pedra, você vê? É dito a esses turistas que aqui foi o local onde os hebreus adoraram o bezerro de ouro. Porém, isso aqui é apenas uma crença, uma tradição da qual nós não podemos ter nenhum tipo de verificação arqueológica. Eu não posso, em termos históricos ou arqueológicos, falar que foi aqui, nesse lugar, que o bezerro de ouro foi cultuado pelos hebreus. Essa ideia
não é tão bem fundamentada como outras hipóteses que eu já apresentei nesse programa. Algumas teorias sugerem que o Monte Sinai ficava em outras partes da Península do Sinai ou até no oeste da Península da Arábia, do outro lado do Golfo de Acaba. Os que defendem esta ideia são os mesmos que propõem uma rota alternativa do Êxodo que localizaria a passagem do Mar Vermelho do outro lado oposto ao do Canal de Suez e que falamos no outro programa. Geralmente aponta-se para o texto de Gálatas, capítulo 4, verso 25, que diz: Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Agora, se você prestar atenção no texto bíblico, verá que o argumento de Paulo ali é a respeito da justificação pela fé, e não da localização geográfica do Monte Sinai. Ele mesmo diz no verso 24 que tudo aquilo é uma alegoria, uma ilustração. Ele faz no texto uma comparação entre duas alianças. Uma seria Sara, gerando filhos da promessa, a outra Agar, que seria um novo Sinai, gerando filhos do legalismo. Este texto não é conclusivo para apontar um local na Arábia Saudita como sendo o verdadeiro sítio arqueológico do Sinai. Mesmo que alguém não se convença do caráter simbólico do texto, é importante lembrar que estamos falando de povos nômades do passado. Logo, as fronteiras não eram tão fixas como nos tempos atuais. Hoje sabemos, por exemplo, que os ismaelitas nabateus, também conhecidos como edomitas, viveram por mais de 4 séculos no sul de Israel e ocuparam parte da região da tribo de Judá durante o período do rei Herodes. Então podemos dizer que por todo esse tempo, Judá ficava na Nabateia. Na história da Antiguidade, sabemos que os midianitas e os amalequitas, o caso é descrito em Josué capítulo 6, se uniram contra os israelitas quando eles viviam no sul de Israel e que antes eram provavelmente inimigos. Sendo assim, o território dos midianitas poderia começar em algum lugar no Oriente, na Jordânia ou na Arábia Saudita e se estender até o Negev, até o Monte Sinai de hoje. Portanto, a Arábia descrita por Paulo poderia ser muito bem do lado do Sinai de hoje e não necessariamente naquela que chamamos Arábia Saudita. Agora, apesar de tudo isso que eu falei, é importante admitir que não dá para ser dogmático em relação à precisão absoluta do local do Monte Sinai. Eu devo admitir também que há acadêmicos sérios, como o falecido Frank Cross, da Universidade de Harvard, que acreditava que a terra de Midian não seria aqui na Península do Sinai, mas em algum canto da terra dos idumeus, que seria na atual Jordânia, e na Arábia Saudita. Também é fato que Joséfo não parece ter considerado a Península do Sinai como parte da Arábia, embora este também seja um assunto controvertido, e Estrabão, geógrafo que, como Joséfo, também é do primeiro século, traz um texto dúbio. Ele diz: disse que há uma passagem de 1.260 estádios para a cidade de Ailá, situada no recesso mais profundo do Golfo Pérsico. Este recesso tem 2 braços, um na direção da Arábia, sul do Golfo de Acaba, e Gaza, norte do Golfo de Acaba, e é chamado de Ailanites, Golfo de Acaba, da cidade em cima dele, e outro na direção do Egito, Golfo de Suez, em direção a Hereópolis, a qual de Pelusium é a estrada mais curta entre 2 mares. Eu volto às opiniões de Eróstenes que ele oferece a respeito da Arábia. Ele está falando da parte norte do deserto, situada entre a Arábia Félix, a Ceia, Síria e a Judeia, até o recesso do Golfo Pérsico. O que o autor quer dizer é que a Arábia desse tempo não deve ser confundida com a atual Arábia Saudita. Na época de Paulo, a Arábia tinha 3 regiões: Arábia Félix, ou Arábia Feliz, Arábia Pétrea e Arábia Desértica. A primeira, a Arábia Desértica, que seria a maior parte da península; em seguida, a Arábia Félix, um território da Ásia exportador de mirra, que correspondia ao Iêmen e ao Omã atuais; e, finalmente, a Arábia Pétrea, que consistia do antigo reino nabateu, na atual Jordânia, sul da Síria atual, península do Sinai e noroeste da Arábia Saudita. E tem mais um detalhe: o Sinai, naqueles tempos antigos, fazia parte da Arábia Pétrea, e eu vou mais além.
Heródoto, que viveu 500 anos antes de Joséfo e Estrabão, afirmou o seguinte a esse respeito. Além ao sul e acima de Heliópolis, 5 quilômetros a leste das grandes pirâmides de Giza, o Egito é uma terra estreita, por ser limitada de um lado pelas montanhas da Arábia, que correm de norte a sul, sempre correndo em direção ao mar chamado Mar Vermelho. Nestas montanhas estão as pedreiras que foram escavadas para fazer as pirâmides de Mênfis. Desta forma, as montanhas correm e terminam nos lugares de que falei, leste a oeste. Como aprendi por consulta, é uma jornada de 2 meses e as suas fronteiras mais orientais produzem incenso. Veja nesse mapa de Heródoto o que ele está descrevendo no texto. Em que pese a ausência do Golfo de Áqaba no mapa, ele mostra que havia 2 geógrafos na antiguidade que entendiam a Península do Sinai como sendo parte da Arábia. Agora, talvez o mais importante do que o local onde tudo isso aconteceu foi o que de fato aconteceu. Em algum canto nesse território, Deus interveio na história humana, falou com os seres humanos através de uma aliança, um acordo de paz e amor. Esta certeza em relação ao passado me dá garantia em relação ao meu futuro. Semana que vem no Evidências. Aqui nós temos 2 elementos que eu quero mostrar para você. Um deles, evidentemente está danificado, é uma reconstrução, seria Hatshepsut, ainda com seio feminino, mas vestida como se fosse um homem, um faraó. Só que logo abaixo, ao invés de ter o cartucho de Hatshepsut, nós temos o cartucho de Thutmose, ou Thutmoses. Thutmoses III seria aquele que, segundo a nossa teoria levantada aqui no programa Evidências, seria provavelmente o faraó do Êxodo. Chama a atenção que o nome dele, Thutmoses, se escreve da seguinte maneira. Tut, ou Tot, é o deus escriba, aquele que produzia todos os relatórios do julgamento final. E a palavra Mes, ou Mose, significa nascido do deus Tot. Quase todos os faraós e monarcas da 18ª dinastia tinham o nome de uma divindade acoplado a esta forma final, Moses. Por exemplo, A-Mose, nascido do deus A. E o herói da Bíblia, qual o seu nome? Moisés. Provavelmente apenas Mose, aqui estaria o nome de Moisés em egípcio. Estaria faltando, portanto, ao nome de Moisés, a parte divina. Qual deus representaria? Uma hipótese? Talvez Rapimose, mas quando ele se converteu ao Deus verdadeiro, ele tirou o Rapi do seu nome, ficando apenas Moses. No cartucho, indicando a eternidade, o faraó queria emplacar o seu nome, para que durasse por todo sempre como a sua memória perante os egípcios.